Olá, boa noite. Bom, estamos aqui hoje mais uma vez aí com esse nosso conjunto de gravações, né, sobre projetos de ar-condicionado em tempos de pandemia. E o convidado de hoje é o engenheiro Ricardo Xerém, que vai comentar um pouquinho aí sobre a sua trajetória profissional e comentar como é que ele avalia, né, o uso do ar-condicionado nesse momento de sérias restrições aí ao uso desses equipamentos, algumas recomendações não serem usadas e como o projeto de ar-condicionado pode ser melhorado ou como é que as normas podem avançar nesse período agora pós-pandemia. Boa noite, professor Ricardo Xerém. Chamo de professor porque és um grande mestre aí na área de ar-condicionado, respeitadíssimo aí na área, e foi nosso orientador de muitos estagiários aí da antiga Escola Técnica até hoje o IPSC. Boa noite, a palavra está contigo. Bom, boa noite, Josué, boa noite a todos, é uma grande satisfação estar com vocês aqui. Quero ver se eu aproveito esse tempo que nós temos para transmitir alguma coisa que seja positiva e de alguma forma venha a colocar alguma novidade para nós aí que trabalhamos na área. Trabalho na área há 40 e tantos anos, né? Já faz tempo. Me chamo até de dinossauro da engenharia. Eu só não sou um dinossauro porque não sou um fóssil, né? Mas já tenho bastante tempo no campo. Muito bem, quando eu fiz engenharia, isso aí foi concluir lá nos idos de 76, eu já fiz o estágio obrigatório na área de ar-condicionado com dois professores meus da engenharia mecânica, que eram o Carlos Martinhago e o Carlos Klesar, que montaram naquela época a empresa Clemar Ar-Condicionado. Então, na época, eu fui o primeiro estagiário de engenharia deles e o engenheiro Rogers foi o primeiro estagiário da escola técnica na Clemar. Então, juntos desenvolvemos alguns projetos lá sob orientação dos dois professores, né? E assim, nós dois começamos o caminho aí na área do ar-condicionado. Me formei em engenharia mecânica, então, como falei, em 76. Fiquei fazendo um mestrado na área de termotécnica, fiz concurso e fui professor da Escola de Engenharia Mecânica durante 4 anos. Mais tarde, também dei aula na Escola de Arquitetura durante 10 anos. Mas nesse tempo todo estava trabalhando em projetos de sistema de climatização. Em 97, minha empresa de engenharia completou 10 anos, né? E em 2007, mais ou menos, 10 anos depois, montei uma empresa de instalação de ar-condicionado. Foi uma boa experiência, aprendi bastante, tive a oportunidade de concretizar alguns projetos que eu realizei, né? Vi das dificuldades, né, da aplicação da engenharia de projetos na prática, né? Também tive a oportunidade de acompanhar a manutenção e operação de sistemas, foi uma outra escola também. Atualmente trabalho ainda com projetos de sistema de climatização, alguns projetos mais especiais. Tenho essa possibilidade e gosto muito de fazer. Mas também hoje eu trabalho com consultoria e assessoria. E uma das áreas que eu tenho me dedicado é na área da qualidade do ar interior, né? É uma área que já me preocupa há bastante tempo, principalmente nas instalações de saúde, né, que tinham projetos deficientes, depois manutenção e operação problemática, principalmente nessas instalações de hospitais e unidades assistenciais de saúde do serviço público, sempre com muita dificuldade. O pessoal, o maior problema, no meu entendimento, é o desconhecimento, e depois a dificuldade de convencer a administração que o investimento em manutenção e operação é fundamental. Os sistemas, rapidamente eles se deterioram,
Então, aquilo que já não era bom por projeto ou por instalação deficiente se torna pior ainda, né? E tudo isso aí precisa ser encarado de uma forma séria. A repercussão que temos são instalações problemáticas, uma quantidade de pacientes com infecções hospitalares bastante elevada, difícil de controlar, né? E então essa é uma área assim que sempre me atraiu. Hoje em dia, pela dificuldade de se conseguir equipamentos no mercado brasileiro, faço parte de uma empresa que faz importação e distribuição de equipamentos de purificação de ar. Simplesmente aqueles que trabalham com uma nova tecnologia, né? Coisas que a gente não tinha disponível. Então, esse é o meu espaço de trabalho atualmente. Que legal, que história bacana, mais 40 anos de experiência, né? O senhor trabalhou com o professor Hipólito Vale Pereira também, não? O Hipólito do Vale Pereira, ele foi meu professor no mestrado, né? Uma grande figura, uma pessoa muito querida, grande contador de história, né? Amigo pessoal, né? Mas nunca trabalhamos juntos. Que legal, né? Os seus cabelos brancos lembram muito ele hoje. O professor Hipólito realmente é uma pessoa bastante saudosa, né? Fez diferença na vida de muita gente, né? Professor Xerém, como é que o senhor avalia a segurança do uso hoje do ar-condicionado nesse momento de pandemia? Bom, olha bem, é preocupante, é muito preocupante, porque nós estamos falando de uma doença que ela se transmite pela via aérea, né? Hoje em dia não existe dúvida nenhuma, né? Já na época das pandemias anteriores, da SARS, da MERS, cada nome que inventam aí, né? Mas já se sabia disso, né? O problema maior são os aerossóis, né? Quando uma pessoa espirra perto de você, você acaba sentindo aquele cheirinho, né? Isso quer dizer que o que ele liberou chegou em você, né? Você inspirou, ok? Então, os aerossóis tem de todo tamanho. Tem até aquelas gotas que você vê, se chama aerossol quando ele é mais ou menos abaixo de 5 micron, que ele não cai. Ele fica suspenso no ar ao sabor das correntes aí, né? Então, estamos falando de coisa de 5 micron. Um vírus da Covid tem de 0,5 a 0,12 micron. Ele é menor, né? Então, numa gota de 5 micron tem centenas de vírus, né? Então, esse é um problema. Então, tudo que você sente como cheiro, se está associado a alguma gota de água ou muco, é um aerossol, tá? Muito bem. Sistemas de ar-condicionado são usados em ambientes fechados, claro, até fecho porque senão eu vou climatizar a cidade, né? Então, claro, sou obrigado a fechar. E como o contaminante está disperso no ar, ou está saindo de uma pessoa que está ocupando um espaço naquela sala fechada, a transmissão acaba acontecendo. Então, o sistema de ar-condicionado não pode fazer nada. Na verdade, ele só piora a situação. Por quê? Porque o sistema de distribuição de ar que nós utilizamos, a maioria deles o bom funcionamento depende até da boa mistura de ar na sala. Então, quanto mais movimentado o ar da sala, melhor. Só que, em termos de contaminação, é a pior situação. Por quê? Quanto mais espalhado, mais aumenta o risco de contaminação. Então, o pessoal me pergunta, pô, engenheiro, o que eu faço lá com o meu sistema de ar-condicionado agora? Eu vou dizer para ele assim, querido, primeira recomendação que eu posso dar é desliga e abre a janela. Tá? Mas a gente sabe que não pode fazer isso. Né? Agora até dá, tá frio, mas na hora que começar a esquentar, não há o que fazer. Depois tem muitos prédios que não consigo nem abrir a janela, ou se abrir a janela, um prédio alto, qualquer vento que entra ali levanta tudo que está em cima da mesa.
Então, nem sempre é possível, né? Então, esse é um problema. Esse é um problema. Professor Xerém, o senhor acha assim, que é possível aumentar a taxa de renovação de área e, com isso, tornar o sistema mais seguro? Porque isso é o que tem recomendado aí a Brava e a ASHRAE. Sim. Então, agora vamos ao que o sistema de ar-condicionado pode fazer, né, ou que se pode fazer no sistema de ar-condicionado para evitar essa contaminação. Então, como eu falei, a contaminação é aérea, as pessoas é que emitem os contaminantes e as pessoas vizinhas seguramente vão entrar em contato com esses contaminantes. O que o sistema de ar-condicionado pode fazer é remover os contaminantes o mais rápido possível e passar num sistema que limpe o ar, né? E que então esses contaminantes sejam removidos. Essa é uma abordagem que é tradicional. Se você for ler essas recomendações da Brava, da ASHRAE, da REVA, da Europa, vai ver que o que eles estão recomendando é aumentar a taxa de ar externo, que é para acelerar essa remoção dos contaminantes, aumentar o grau de filtragem, né, na medida do possível, claro, né, e instalar equipamentos para limpeza e proteção das serpentinas, para evitar a proliferação de micro-organismos no equipamento. Né? E não falam mais muita coisa, não. Tá? Então, eu acho que, claro, é sempre. Não gosto de falar assim, de uma maneira crítica ou negativa, né, sobre meus colegas, né, mas o que eu vejo é que existe aí um grande desconhecimento das novas tecnologias que estão no mercado. Eu falo coisa que está no mercado aí há 30 anos, né? No Brasil há 15, 12 anos, que são tecnologias ativas para a purificação do ar. Então, voltando um pouquinho, sistema de ar-condicionado, o que eu posso trabalhar é para que ele, de alguma maneira, ele diminua o risco de contaminação, ou seja, não deixe aumentar esse risco num ambiente fechado. Né? Mas, em segundo lugar, existem ações que eu posso fazer para ir ao ambiente contaminado e combater os contaminantes no local. Esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto, que eu acho que é muito importante, e nós vamos passar a dar mais importância ainda para essa alternativa, que é o estudo e o projeto de sistemas adequados de distribuição de ar. Vou falar um pouquinho depois sobre isso, se você me der um tempo. Perfeito, perfeito. Eu tenho lido bastante sobre os sistemas de limpeza de serpentinas com radiação ultravioleta, né? O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Isso funciona mesmo? Bom, funciona. Essa é uma tecnologia que ela existe há mais de 100 anos. Né? Então, a gente só usava, e eu, sinceramente, eu só especificava isso em instalações hospitalares, né? Para unidades destinadas à sala de cirurgia, UTI e alguns ambientes especiais, né? Tipo salas de hemodinâmica, normalmente salas onde existe procedimentos que abertos, né? Eles abrem a pessoa de alguma maneira, tá? Então, mas hoje em dia existe uma tendência para que se passe a utilizar isso em todos os equipamentos por dois motivos. Tá? O primeiro motivo é que ao usar a lâmpada UV, né, através da radiação, ela impede que se forme o biofilme na serpentina. Esse biofilme ele é formado por algas e fungos, né? Mas essas algas e fungos eles servem de substrato para crescimento de colônias de bactérias. E também, por sua vez, as próprias algas e fungos, eles liberam gases que são tóxicos, né?
Então, para muitas pessoas são alergênicos, né? Os fungos, eles liberam esporos, as próprias algas também, né? Que levam as pessoas a ter alergia. Então, muita gente tem problema com alergia, com asma, né? E isso vem lá da serpentina do ar-condicionado. Quem trabalha com manutenção do ar-condicionado sabe que sempre vai formar. Então, esse é o primeiro aspecto, que é a questão da saúde. O segundo aspecto do biofilme é que ele é uma camada isolante térmica. Então, a serpentina acaba perdendo a capacidade. E se me perguntar se é muito, é pouco, eu vou dizer assim, ó, nós temos um clima muito úmido, então nós chegamos a ter serpentina que perdem até 50% da capacidade. Isso para um split quer dizer que ele vai trabalhar com a temperatura de condensação elevada, né, e vai acabar queimando mais rapidamente, né? Então, além de gastar mais energia, vai durar menos. E num sistema de água gelada, muitas vezes, para o sistema poder dar conta, né, porque o fan coil perde sua capacidade, muitas vezes a gente tem que diminuir a temperatura da água gelada. Então, com isso, eu já estou gastando mais energia, né? Então, em alguns trabalhos aí de avaliação, se chega à conclusão que se pode perder entre 10% e 15% em energia só por conta do biofilme. Então, por esse motivo, está cada vez mais recomendado. Então, a lâmpada ultravioleta, germicida, que a gente chama, né, UVGI, ela é utilizada para limpeza da superfície da serpentina. Tá? Então, dependendo até da posição, ela me ajuda a manter a bandeja de condensado também limpa. Okay? Então, é uma boa aplicação e está sendo recomendada no momento e é do meu entendimento que vai ser cada vez mais aplicado. Professor Xerei, mas considerando, eu entendo bem aí da lâmpada UV-GI, mas a gente sabe que hoje 90% dos sistemas são splits, né? A gente vai hoje numa farmácia ou no mercado, né, em mercado pequeno, e muitas vezes a gente vê lá o equipamento, né? Como é que a gente lida? Dá para se sentir seguro num ambiente como esse hoje? Não, absolutamente não. Absolutamente não. Então, assim, ó, até para o próprio aparelho split, esse ano passado, na feira da Abrava, né, nós mesmos oferecemos aí uma fita de LED, né, para colocar em aparelho split. Ela pode ser colada na parede do fundo do aparelho e protege a serpentina. Só que a gente tirou da comercialização porque a gente suspeita que a base da fita de LED ela é num plástico, ela vai acabar deteriorando rapidamente, então não chegamos só fizemos testes, né, não chegamos a comercializar. O fabricante prometeu de desenvolver uma fita cuja base seja alumínio, então aí a gente vai resolver esse problema rapidinho. Mas estamos falando aqui de biofilme, né? A lâmpada UV, ela não serve para... Ou não é que não sirva, né? Ela não tem uma boa eficiência na remoção dos micro-organismos que estão em suspensão. Tá? Então, esse é um outro problema. Apesar de que existem fornecedores que entregam, né, ou prometem entregar um purificador de ar com base na ultravioleta germicida, a eficiência ainda vamos dizer assim, não digo que seja garantida, não é conhecida, né? Um problema grande, e depois para outros purificadores de ar também, é a falta de regulamentação, normatização, ou mesmo alguma coisa que dê base para que se possa exigir dos fabricantes certificação desses produtos. Tá? Para você ter uma ideia, eu falei que o VGI é uma coisa de 100 anos. Só em 2012, parece que saiu uma norma da ASHRAE, especificando qual é a intensidade da radiação que eu teria que garantir em cima de uma superfície para que haja uma efetiva descontaminação. Tá? Então, para ver como são as coisas. Temos muito a fazer ainda. O senhor acha que depois aí da pandemia, esses órgãos eles vão
trabalhar para a mudança da normatização, porque eu fico imaginando usar um split numa clínica, a pessoa já está doente, ou vai na farmácia comprar um remédio. Não parece algo criminoso numa situação como a gente vive hoje? Eu acho que quando você fala usar split, você também está inferindo que esse sistema não tem a renovação de ar, né? E, e eu acho que é por aí. A maioria não tem, né? Até às vezes o projetista ele coloca lá no seu projeto, preocupado em seguir as normas. Olha bem, isso aí está na norma de projeto de ar-condicionado há dezenas de anos, né? Nós temos uma norma nova que é a 16401, que tem 3 partes, né? Sendo que a parte 3 fala exatamente sobre isso, né? Sobre renovação de ar. E muita gente não deu importância para isso. Por quê? Porque não existe fiscalização, o engenheiro, o projetista pode deixar de fora, o instalador, às vezes ele precisa garantir a venda, né, da instalação e propõe ao cliente, não, olha, a gente pode tirar fora essa parte aqui da renovação de ar, né, e sai mais barato, mas ele não faz ideia do mal que está fazendo, né? Hoje em dia, quando você fala, farmácia, cara, posso te falar dos projetos que eu fiz para a farmácia, as farmácias do SESI, que tinha fiscalização na obra, garantiram que havia fiscalização. Só que eu acho que essas farmácias nem existem mais, né? O SESI não tem mais farmácia. A maioria aí não tem renovação de ar, e realmente é um problema, você está se expondo a um risco grande, né? Quando entra numa farmácia dessa aí, com equipamento split sem renovação de ar. Bom, a questão da renovação de ar, no meu entendimento, ela é gravíssima. A Anvisa, aqui no estado e no resto do Brasil, sem dúvida, não tem dúvida, eles basicamente só fiscalizavam estabelecimentos de assistência à saúde. Então, escolas, clínicas, algumas, né? Hoje em dia existe a atuação da vigilância aqui, sim, né? Clínicas médicas, odontológicas, eles pedem aliás, eles só aprovam, né, após avaliarem os projetos de climatização, tem que mostrar que tem renovação de ar, isso aí foi uma coisa muito boa, mas acho que foi implantado, não tem 5 anos aqui, né, mesmo assim melhorou muito, né, os novos prédios que foram construídos para instalação de clínicas, já contém infraestrutura para se fazer essa climatização com renovação de ar, né? Então, nos prédios mais modernos, eu te diria que a gente tem alguma segurança, né? Então, hoje em dia, eu prefiro ir no shopping, apesar que eles ficaram parados um tempo ainda, porque eu sei que a maioria deles tem um bom sistema de renovação de ar e tem manutenção do sistema, tá? Então, isso é muito importante, tá? O que se pode fazer no sistema hoje? Renovação de ar, melhorar a renovação de ar, garantir que ela exista, tá? Não posso fazer mais muita coisa, a não ser colocar as lâmpadas ultravioleta nas serpentinas, ok? Obrigado. Professor Xeren, o senhor usa a DOAS, aquela recuperador de calor com renovação de ar, que é muito comum nos Estados Unidos? O senhor usa nos seus projetos esse tipo de equipamento? Sim, eu vou te falar que às vezes não quero parecer pedante, né? Mas tem mais de 15 anos aí que praticamente eu não faço um projeto sem usar renovador de ar. Recuperador com recuperação de calor, ok? Por quê? Tem 2 aspectos que são muito interessantes, porque quando eu uso recuperador de calor, eu forço tanto a entrada de ar fresco quanto a saída do ar viciado. Então, eu garanto que o prédio ele trabalha balanceado em termos de renovação de ar, ok? Isso é muito importante. É muito comum o projetista coloca lá a entrada do ar externo e nem garante como que ela vai acontecer, porque imagina, eu vou querer empurrar ar dentro de um prédio que está todo fechado e não vai entrar, porque não tem por onde sair, tá? Então, isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto que realmente sim,
se consegue uma boa economia de energia com recuperação de calor e se pode aplicar altas taxas de renovação de ar. Desde que lançaram a 16401, eu garanto para vocês que eu sempre adotei renovação de ar com nível 3, né? Que é o maior nível recomendado. E eu pude assumir esse critério de projeto por conta dos recuperadores de calor, ok? Agora, você pode perguntar, puxa, mas se eu fizer recuperação de calor, não existe contaminação? Muito bem. Existem recuperadores de calor de placa, que eles não existe contato entre o arco que entra e arco que sai, e esse é o tipo de recuperador que a gente normalmente aplica em estabelecimentos de saúde, né? Mas existem também os discos, né, de recuperação de calor, chamadas rodas entálpicas, né, que a gente aplica, e como não existia essa preocupação aí de contaminação, né, hoje em dia, aonde eu tenho instalado projetos meus, eu estou recomendando aos clientes instalar lâmpadas ultravioleta para descontaminação das rodas, ok? Ótimo, realmente eu tinha visto isso bem aí na literatura, né, e me chamou bastante atenção, né, que é uma coisa muito boa de se usar. Agora, me chamou a atenção também aquele caso do restaurante chinês, que saiu até no Fantástico, né, o senhor acredita que realmente o ar-condicionado ele possa espalhar o vírus no ambiente daquela forma, ou aquilo lá foi mal, a pesquisa foi mal conduzida? Não, olha só, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Pode ser uma pesquisa de campo, uma pesquisa simples, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma. Tanto que assim, ó, a gente tem um indicador, né, da qualidade do ar, que é o odor, né? Então, como eu falei, se tem uma pessoa que espirra aí uns 2 metros de distância, não demora muito, você sente cheiro, né? Sente. É um cheirinho ruim, o cheirinho de espirro característico, né? Mas se tem uma pessoa que tem mau hálito aí, estão falando a 1 metro de você, você sente também, tá? E como é que chega esse cheiro em você? Nem sempre ele está um gás, muitas vezes é uma gota, aerossol, tá? Isso aí chega em você, tá? O que é o aerossol? Pega lá um inseticida, né? Com spray e coloca no ambiente, você vai sentir o cheiro. Às vezes você colocou lá um cantinho da parede, tinha uma barata lá, né? Daqui a pouco entra no quarto e sente aquele cheiro. O aerossol, ele está ali ainda. E existem estudos que mostram que abaixo de um certo tamanho, fica horas, dias em suspensão, né? Não precisa ser microscópico para ficar em suspensão. Claro, no caso da gota, sim, porque a água é um pouquinho pesada, né? Mas, se você olhar o pó, né, em suspensão aí no raio de sol, no sol que entra pelas janelas, você vai ver que não cai nunca. Sobe, inclusive, né? Isso aí acontece na sala, não tem dúvida nenhuma. Na verdade, como diz, né, o vírus ele não tem asinha, né, ele pega carona aí nos aerossóis, né, então essas poeirinhas que tem falado aí, também elas podem ser elementos de contaminação, né, porque eu fiz essa pergunta porque numa live que eu assisti da Brava, eles minimizaram, até no documento, quando saiu a entrevista Fantástico, no outro dia ou depois, eles fizeram um documento minimizando essa questão, né, dizendo que nada estava concluído e que não tinha que se preocupar, né? E falaram que até se ligasse o aparelho de ar-condicionado talvez algumas horas antes, poderia ajudar a purificar aquele ar antes das pessoas entrarem e tal, né? O que o senhor acha disso? O que eu acho disso é o seguinte, cara, quem é que financia a Brava? São os grandes fabricantes, né? Então, claro que eles têm que defender a posição deles, eu lamento assim que são engenheiros, né, que são pessoas responsáveis ou deveriam ser, né, mas eles também têm que defender o seu próprio lado, né, assim, como é que eles vão sobreviver se todo mundo chegar à conclusão que ar-condicionado faz mal e ponto final, ninguém mais vai querer climatização. Eu inclusive, né, agora sim, um engenheiro sim pode ser responsável, fazer o seu trabalho,
aplicar no projeto, tanto de novas instalações, quanto na reforma da que existe. Eu acho isso aí muito importante. Seria a melhoria das instalações para que se possa garantir uma qualidade do ar interior, no mínimo razoável, em termos de saúde, né? Existe muito a fazer. Você mesmo já sabe, né? Olha, sistemas split, não tem renovação de ar, no mínimo eu tenho que colocar renovação de ar. Então, essa renovação ela pode ser centralizada, ela pode ser distribuída, sala por sala, mas alguma coisa eu preciso fazer. É o primeiro ponto. O segundo ponto é assim, ó, como que eu posso, num sistema de ar-condicionado, diminuir a maneira da contaminação aérea, né? Então, existem dois modos, e eu posso introduzir eles para vocês aqui agora. O primeiro seria colocar no ambiente alguma coisa que vá lá combater os micro-organismos que estão lá em suspensão, certo? E a segunda coisa seria não deixar que o aerossol que foi liberado por uma pessoa chegue na outra, ou minimizar isso daí. Tá? Então, para os dois propósitos, já existem soluções. Não são soluções reconhecidas. A questão da movimentação do ar, sim, ela está sendo mais trabalhada e, inclusive, vai passar a fazer parte das revisões de normas de qualidade do ar interno, né? Mas a questão da purificação ativa do ar, essa vai demorar um pouquinho mais, né? Ela já está sendo usada, mas até se garantir que ela seja eficaz em qualquer situação, ou se ter condição de comparar diferentes tecnologias ou produtos de diferentes fabricantes, eu vou precisar normatização e certificação, né? Mas soluções já existem. Na verdade, a gente às vezes acaba colocando a culpa no split, né? Mas o split ele tem um preço mais baixo, ele acabou popularizando o uso do ar-condicionado, mas a culpa não é do split, de você não ter um instrumento de renovação, como explicasse bem, né? Ou seja, agora, acreditas que é possível haver uma fiscalização maior agora, depois da Covid, para que esses ambientes sem renovação de ar possam ser realmente assim fiscalizados e proibidos? Olha só, Josué, eu acredito que sim. Eu acho que tem que haver uma movimentação aí da classe, né? Tanto dos técnicos em refrigeração, quanto dos engenheiros, quanto dos professores e técnicos e engenheiros, né? Alguma coisa que seja positiva, que possa fazer com que essa fiscalização, primeiro, ela seja obrigatória e, segundo, ocorra, né? Uma época atrás, aí, tem uns 10 anos atrás, enquanto estava trabalhando com operação de sistema, e projetos, inclusive, né? Eu vi essa dificuldade, né, da fiscalização. Fiz um movimento lá no CREA, na diretoria do CREA, para ver se a gente podia montar um grupo de profissionais que fizessem um trabalho voluntário no auxílio à vigilância sanitária, mas não encontrei respaldo algum, né? Então, tu já colocasse que eu sou um cara muito recluso, né? Talvez eu tenha essa dificuldade aí. Se eu fosse uma figura pop aí, talvez eu conseguisse, né? Mas eu vejo assim, ó, alguma coisa nós precisamos fazer. Oi, para finalizar, ontem eu estava vendo ali o Auto Esporte e estava passando que eles estão usando peróxido de hidrogênio, acho que para desinfectar o carro, né? Nas outras semanas eles estavam usando a luz UV, né? Também. E o que você acha desse peróxido aí? Dá para usar? Ele é reconhecido, recomendado? Bom, olha bem, para desinfecção de salas hospitalares, vamos começar por aí, né? Existem 4 técnicas que são aplicadas, né? Uma delas e em qualquer situação, é a limpeza mecânica química
das superfícies. Tá? Vai lá e passa um desinfetante lá na superfície. Né? Então, você consegue desinfetar, né, as superfícies dessa maneira. Né? Uma segunda técnica é você instalar uma luz ultravioleta na sala, ou várias lâmpadas, né, de forma que você tenha desinfecção por radiação. Isso aí é muito aplicado em laboratórios de microbiologia, por exemplo. Mas essa lâmpada eu só consigo ligar a hora que não tiver ninguém lá dentro, porque a lâmpada UV, você sabe, ela queima, né? Então você tem problema na retina do olho, queima a pele, inclusive. Se você quiser um bronzeado, é a maneira mais rápida de conseguir. Então existe esse problema da segurança. Estamos falando lâmpada UV. A terceira tecnologia é você fazer uma limpeza com ozônio. Você injeta ozônio dentro da sala, satura a sala, e o ozônio ele é altamente oxidante, aliás, é o material mais oxidante que existe, é, e, e você consegue desinfetar a sala, sim, inclusive eliminar com todos os micro-organismos em suspensão. Então, essa é uma boa técnica. O problema é que eu também não posso fazer tratamento com ozônio com a sala ocupada, porque ele é altamente tóxico. Né? E depois de fazer a saturação da sala, preciso ventilar ela por um bom tempo, até garantir que eu tenho um teor mínimo ou máximo, desculpa, de ozônio, né? Que permita a entrada do pessoal com segurança. E existe uma quarta técnica, que é fazer essa mesma saturação da sala com peróxido de hidrogênio. Então, o peróxido de hidrogênio ele é 7 vezes menos reativo que o ozônio. Então, aquilo que eu consigo fazer com ozônio em 1 minuto, imagina que eu vou ter que demorar 7 minutos para fazer com peróxido. Porém, ele não é tóxico. Então, ele é tóxico em altíssima concentração. Então, se eu simplesmente abrir a porta, então eu já posso entrar na sala, porque eu não vou ter problema. Né? Então, o peróxido de hidrogênio hoje ele é reconhecido como a substância mais efetiva em termos de contaminação e a de menor risco à saúde das pessoas. Ela é muito utilizada em desinfecção a frio de equipamentos e materiais médicos. Né? Então, hoje em dia existem ainda aqueles equipamentos de esterilização a quente com pressão, que são as autoclaves, e os equipamentos de esterilização a frio, que usam peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio ele também é muito comum, né, no mercado, para alvejantes, né, até, tá vendo aqui o branquinho do cabelo? Volta meu passo o shampoo aí para tirar o amarelo, né, e ele tem peróxido. Né? Qualquer tira-mancha que a gente utiliza, qualquer alvejante, ou a maioria deles, né, utiliza peróxido de hidrogênio, ok? Então, é uma tecnologia segura, né, nesse sentido. Bom, o que existe hoje no mercado, e há 15 anos, assim, eu tive conhecimento, quando eu fui fazer o projeto do Hospital de Olhos Joinville, né, estávamos lá avaliando a situação da clínica que existia, que era do Dr. Gunning. Ele tinha muito problema de infecção hospitalar. Né? E olha bem, ó, cirurgia de olhos faz em 15, 20 minutos com laser, e a pessoa sai da sala de cirurgia e vai para casa. Então ela não é internada, não para em lugar nenhum, e tem problema de infecção. E o problema são as partículas de suspensão e os aerossóis, às vezes da própria respiração do médico ou do próprio paciente. Então, era um problema a ser resolvido. Então, fomos pesquisar e uma solução que nós achamos é utilizar purificadores de ar que são geradores de peróxido de hidrogênio. Eles trabalham com base na fotocatalisação, ou seja, se utiliza a energia de uma lâmpada UV para, incidindo sobre uma superfície metálica com uma pintura especial que tem óxidos de titânio, zinco, principalmente dióxido de titânio,
interagindo com o vapor d'água que tem no próprio ar, é gerado peróxido de hidrogênio. Muito bem, esse é um processo, isso é uma coisa que foi desenvolvida no final da década de 80, década de 70, por aí. Os primeiros pesquisadores dessa área, praticamente os que descobriram essa tecnologia, né, foram professores da Universidade de Tóquio, no Japão. Então, montaram uma série de experimentos e provaram, né, que existe a formação de peróxido na atmosfera, lá fora. Então, quando o Sol incide sobre o Sol, né, e na presença desses óxidos metálicos, ocorre essa reação. Então, realmente, se você for ali na rua medir concentração de peróxido, vai ver que na madrugada é zero, não tem nada. Mas à medida que entra o Sol, e quanto mais forte o Sol e menos poluída a cidade, melhor, né? Vai se formando peróxido de hidrogênio até o final do dia, num ambiente bem limpo. Estou no campo, lá em Rocha Queimado, Taquaras, por exemplo, Serra da Boa Vista. Né? Se eu for medir peróxido lá no final do dia, vai estar 50 partes por bilhão, seguramente. Então, o que se verificou? Que num ambiente desse, numa atmosfera dessa, o número de micro-organismos é mínimo. Então, não precisa o sol estar batendo para não ter fungo, alga, bactérias. O próprio ar, ele está eliminando. Na verdade, é o peróxido que está no ar. Né? Então, a partir dessa experiência que foi desenvolvida para tentar melhorar o ambiente das estufas, onde era feito crescimento de vegetais sob controle, né? A própria NASA passou a utilizar essa tecnologia nas naves espaciais, principalmente lá no Skylab, né, que ficavam os astronautas muito tempo lá, internados, e isso aí se passou a comercializar. Então, voltando lá ao Hospital de Olhos, o novo Hospital de Olhos de Joinville tem lá 4 salas de cirurgia, cada sala de cirurgia tem o seu purificador de ar, com base em peróxido de hidrogênio. A sala de pré-operatório também, pré-operatório e recuperação anestésica. Né? E o índice de infecção hospitalar ele caiu a zero. Né? Acompanhei durante 2 anos, não houve nenhum caso. Depois não acompanhei mais a operação do sistema, mas eu acho que não incomoda porque eles não me ligam. Porque quando não dá certo, o pessoal cobra. Né? Então, Bom, perfeito. Eu aprendi muito aí com essa primeira conversa aí. Vou deixar agora para o senhor fazer as suas considerações finais, se quiser mostrar alguma ilustração, alguma ideia, né? Eu tenho certeza, assim, pela sua fala, que nós não estamos atrasados em relação ao resto do mundo, né? O que a gente precisa fazer, acho que é muito mais fiscalização, né? Porque o bom projeto já é feito. O problema é que muitas vezes as pessoas negligenciam a renovação de área e o projeto deficiente acaba colocando em risco a saúde das pessoas, né? O senhor tem para falar nas conclusões, professor Xerém? sim, Josué, assim, ó, a questão da renovação de área, ela não garante que não vai haver contaminação, né? Mas ela melhora bastante no sentido que eu estou removendo do ambiente, mesmo que, vamos dizer assim, para e passo, lentamente, a gente está removendo contaminantes, ok? Um segundo ponto, e eu não falei sobre isso, né? Que a gente pode atuar no projeto de novas instalações, usar sistemas de distribuição de ar que sejam mais adequados, né, ao controle da disseminação de micro-organismos no ambiente. Então, quero dar para vocês um exemplo, um projeto que eu fiz tem uns 8 anos atrás, é um prédio que está há 5 anos em operação, que é o prédio da Softplan, aqui no norte da ilha, né? Trabalham lá 1.300 pessoas, é um prédio de uma empresa de tecnologia da informação, o único prédio em toda a comunidade aí da tecnologia da informação, onde as doenças respiratórias não são a primeira causa de afastamento do trabalho. Lá nesse prédio, ela é apenas a 4ª causa. Né? Então,
O que a gente fez de diferente lá? A gente fez distribuição de ar pelo piso. Então, o piso elevado é um grande pleno, ele já teria sido feito de qualquer maneira para passar os cabos de energia e cabos de comunicação. Tá? Então, lá se utilizou distribuição de ar pelo piso, o retorno é pelo teto, é logo acima, então existe um movimento principal, que é o movimento ascendente, então os contaminantes que são liberados no ambiente, eles sobem e são recolhidos pelo sistema. Depois, como eu estou insuflando pelo piso, a pessoa recebe mais ar fresco. Esse ar fresco, para chegar na pessoa, não precisa ser misturado com o ar do ambiente. Tá? Então, e um segundo ponto é que lá nós utilizamos, sim, purificadores de ar ativos, com geradores de peróxido de hidrogênio. Também agora estamos instalando lâmpadas UV, para evitar a formação de biofilme, e inclusive lâmpadas UV nas unidades de recuperadores de calor no sistema de ar externo. Lá existem 6 grandes unidades, né? E com isso também, esse é um prédio que tem uma alta taxa de renovação de ar. Não é nenhum absurdo, não é 50%, nem 30% do ar movimentado, vai ficar em torno de 15% do ar movimentado, e foi dimensionado de acordo com a norma nossa já existente, que é 16401. Então, assim, não existe novidade, exceto que está se utilizando distribuição de ar pelo piso, estamos usando purificadores de ar com base em peróxido de hidrogênio, né? E também estamos agora instalando essas lâmpadas. Na verdade, esse resultado que nós estamos tendo é sem as lâmpadas UV, né? Mas a gente vai colocar isso aí para melhorar o sistema, ok? Então, esse é um cliente que ele nunca discutiu, né, sobre o que a gente iria colocar lá, o que ele queria. Ele disse, não, ele queria fazer a questão de ter a instalação mais adequada possível para o pessoal dele. Então, não estava preocupado só com conforto, ele estava preocupado com a qualidade do ar interno. É difícil num cliente, né? Mas esse é um que ele, instruído, né? Ele concluiu que ele devia aplicar o que existia de melhor. É possível fazer isso em outras instalações? Nem tudo, mas nos prédios novos se pode sim estudar novos sistemas que ou tenham um fluxo que permita controlar a contaminação, ou que não tenha fluxo, tipo o sistema de vigas frias, paredes frias, né? Que existem já alguns estudos, algumas aplicações, desculpa, mas nós temos que agora encarar com mais seriedade essas possibilidades aí. Né? Muito bem. O que eu podia, talvez, se possível, era mostrar para vocês uma ilustração de como funciona um sistema desse de purificação de ar ativo. Tá? E existe um pequeno detalhe que se pode utilizar também, que é uma maneira de fazer aglomerar os particulados de suspensão, que é simplesmente, no passar o ar por um duto ou pelo aparelho, carregá-los eletricamente de forma que eles se polarizem e se aglomerem, que é mais ou menos o que se faz para flocular material em suspensão numa piscina, por exemplo. Né? O que se faz lá quimicamente se pode fazer eletricamente num sistema de ar-condicionado. Até alguns sisteminhas, existem alguns aparelhos split que faziam isso aí no passado. Acho que alguns da LG tinham lá o ionizador. Esse ionizador que eles falam realmente isso aí, colocar uma carga elétrica nas partículas. Quando eu faço isso, eu melhoro a eficiência do filtro. Agora, vocês me perguntem que melhora é essa? Se for um sistema bem dimensionado, eu passo de um filtro G0, que eu tenho lá no split, para um filtro G4. Né? Ou no sistema que tem um fan coil, por exemplo, eu passo de um filtro G4 para um F7, sem mexer no filtro. Né? E isso daí é comprovado. Então, eu falo que existe uma dificuldade sempre, que são as certificações, né, e que são as normas, que possam permitir a comparação entre diferentes produtos, diferentes fabricantes, ok? Professor Xerém, vamos fazer o seguinte, a gente encerra essa primeira parte, eu vou parar a gravação, Ok.
agradecendo aí toda a sua disponibilidade, né, de compartilhar esses seus 40 anos aí de experiência na área de projetos de ar-condicionado para os nossos estudantes aqui do IFSC. E a gente, na sequência, a gente abre de novo para o senhor apresentar, se quiser apresentar os gráficos e os desenhos, a gente faz numa segunda parte, ok? Eu vou parar aqui, então, agradecendo aí, então, inicialmente aí, a sua dedicação aí a essa área de ar-condicionado, a esses anos todos. Tá bom, José, eu quero agradecer, sinceramente, essa oportunidade, com muita satisfação que eu participo dessa conversa, né? Posso preparar uma continuação, ou uma segunda etapa, mostrando algumas coisas que foram feitas e que existem, né? Assim, um recurso que se pode aplicar, tá certo? Tanto para novos projetos, quanto para sistemas existentes, né? Eu acho que é uma responsabilidade grande dos profissionais da climatização darem uma solução para esse problema grave que nos abala agora. Obrigado, professor Xarim.